Eu fiquei sentada na linha do trem, só esperando a hora da minha morte. Tinha tomado uns 20 comprimidos antes, mas não tive paciência para esperar eles fazerem efeito. E como eu queria que desse tudo certo, fui para a linha do trem. Já havia passado 30 minutos sentada e nada desse trem passar. Nem para morrer eu servia. Tava sozinha, pensando em como não me encaixava naquela vida. Quando uma amiga me tirou dos trilhos e me levou de volta. Mas parecia ser tarde demais, porque eu começava a ficar zonza e me lembrei dos remédios que tinha tomado antes de desmaiar. Acordei em um hospital da região e me disseram que tinham feito uma lavagem estomacal para me salvar. Mas, sinceramente, para mim não fazia a menor diferença ser salva ou não. Me sentia vazia da mesma maneira. Minha infância foi muito complicada. Eu não reconhecia a família com quem eu vivia, apesar do amor que eu nutria pelo meu pai e pelo meu irmão de 5 anos mais velhos. Mas com a minha mãe a relação era conflituosa. Eu me sentia diferente dela, mas não compreendia o motivo. Quando criança, eu me lembro de correr pelos pavilhões do Colônia, onde minha mãe, Jurema Pires Soares, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Aquelas mulheres nuas e de cheiro ruim eram minhas tias. Sempre que chegava, elas me chamavam de neném e queriam me pegar no colo. Aos 7 anos, numa de minhas excursões pelo hospício, eu conheci uma paciente. Eu perguntei por que ela estava lá e ela falou que era porque ela não tinha casa, mas tinha 2 filhas. Aí eu perguntei onde elas estavam, porque eu queria brincar com elas. E aí a mulher respondeu que não sabia e ficou muito triste o semblante dela. Eu não entendi nada. Aí eu me despedi com um abraço e continuei correndo por entre as camas da instituição. Minha adolescência foi ainda mais difícil. Eu me sentia constantemente cobrada pela minha mãe, como se eu não fosse filha, mas um investimento. Aos 20 anos, a angústia chegava a me sufocar. Eu decidi sair de casa e me mudei para São João del Rei, onde eu prestei vestibular para a Faculdade de Letras. 1 ano depois, voltei de férias para casa, quando descobri que meu nome e cartões haviam sido usados por minha mãe sem minha autorização. Depois de uma séria discussão com ela, eu decidi que não queria mais viver. Não encontrava nada da minha mãe em mim e nem me entendia porque me sentia tão infeliz. Levei 2 anos para perceber que precisava passar minha história limpo. Foi quando, em 2007, eu decidi procurar uma antiga babá em quem confiava. Queria saber o que havia de errado comigo. Aí foi quando ela me disse que não tinha nada, mas já era hora de eu saber a verdade. E ela me contou que eu fui adotada, que minha mãe se chamava Sueli e estava na FEMIG. Eu me surpreendi com a revelação. Antes de sair da casa da babá, eu me olhei no espelho e fiquei me perguntando o que eu tinha da minha mãe biológica. E o fato de ser filha dela não me perturbou. Eu não sentia vergonha da minha mãe pelo fato dela ter problemas psicológicos, ou como alguns diziam, pelo fato dela ser louca. E aí eu tive uma conversa bem séria com a minha mãe adotiva. Aos 23 anos, eu vi que a mulher que me gerou era desprezível, comia ratos, deitava-se com qualquer um, e eu simplesmente disse que podiam dizer o que quisessem, que ela matou alguém, que ela é um monstro, mas era sobre a minha mãe que eles estavam falando. E naquela noite eu não consegui dormir. Aí eu resolvi ir pra Barbacena, carregando uma bagagem, um plano de vida pra mim e pra minha mãe.
Quando eu cheguei, eu fiquei com falta de ar, minha mão estava gelada e quando eu cheguei na secretaria do colônia, eu perguntei pela paciente. Aí eu fui levada a um dos pavilhões femininos e apresentada a Sueli. Não demorou muito para eu descobrir que aquela não era quem eu procurava. Nesse mesmo pavilhão, descobri o sobrenome da minha mãe, Rezende. Agora sim, estava muito próxima de tocar a mulher de quem eu fui separada nos primeiros dias de vida. Foi quando ouvi as palavras: ela faleceu há 1 ano. A frase soou como um tiro no meu peito. De repente, eu me senti à beira do abismo de novo. Conhecer o passado de Sueli tornou-se quase uma obsessão minha. Precisava pelo menos levar comigo um pouco da minha mãe. Eu não aceitava voltar para casa de mãos vazias. A coisa mais significativa que peguei e que guardo como relíquia é um terço rosa. Depois de alguma insistência minha, eu acabei ganhando um passaporte para embarcar nos mais de 30 anos em que minha mãe ficou internada. Passei 15 dias trancada em uma sala de instituição, lendo tudo.